Oi, meus queridos, tudo bem, minha gente? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos possa encontrar gozando de toda saúde, de toda a graça, de toda a bênção. Que Deus continue abençoando vocês. Estamos aqui a partir desse momento, porque arde no meu peito uma palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Todos vocês são bem-vindos. Estamos iniciando agora essa live ao vivo, aqui diretamente de Caldas Novas para o mundo todo, pelas plataformas virtuais, pela internet. Você é bem-vindo. Você que está acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Você que está nos acompanhando pela nossa página Semeadores da Palavra de Fogo, convida alguém, chama alguém, compartilha, porque hoje nós temos a palavra de hoje ela está tremendamente abençoada. Eu louvo muito a Deus por o Senhor mais uma vez me permitir de apregoar a santa palavra de Deus, esta palavra que tem sido um termômetro de transformação na vida de muitas e muitas pessoas. Vamos lá, a leitura hoje se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, uma leitura muito conhecida, mas tem muitas lições para nós. A leitura de hoje, a palavra de hoje está poderosa, pega aí para você. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1 que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 9: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, Ezequiel é um profeta que o Senhor levantou, e foi justamente em um momento de crise, em um momento em que todo Judá, todo Israel estava num declínio espiritual. O profeta Jeremias, ele havia profetizado que toda a Judéia, todo Israel seria levado a cativo, ser levado ao cativeiro pelo Nabucodonosor, ali para a cidade de Babilônia. E interessante que o Senhor falou assim: ora, fala para o meu povo que eu os levarei cativo, e ali eles ficarão 70 anos. Interessante que o Senhor ele já manda dizer, e já dá um período certo, ele dá um tempo ao deserto, ou seja, em outras palavras, ele estava falando: o deserto que vocês vão passar, ele terá início, meio e fim. O deserto que o Senhor nos propõe não é que você vai morar. O deserto que o Senhor nos propõe não é para nos envergonhar. O deserto é para nos edificar. Porque como nós lemos no versículo de número 11, desse mesmo capítulo de 37 de Ezequiel, Ezequiel estava em declínio espiritual, estava morrendo, estava morto.
Eles até iam no templo, o templo construído pelo rei Salomão, o grande templo de Jerusalém. Só que eles já tinham o templo como um amuleto, como muitos de nós hoje. Vivemos às vezes numa religiosidade. Nós até vamos na igreja, participamos dos cultos, mas infelizmente parece que não temos mais aquele comprometimento com Deus. Parece que as nossas forças estão se acabando. As nossas forças, parece que nós não temos mais tempo para orar, não temos mais tempo para jejuar, não temos mais tempo para adorar. Nós só pegamos na Bíblia, muitos pegam na Bíblia só quando vão para a igreja. Israel estava desta maneira. E Deus então, como Ele ama, e a nação de Israel é uma nação de promessa, é uma nação escolhida. Todas as vezes, o Senhor então, Ele colocava profetas para falar. Um dos profetas foi Jeremias. E Jeremias então, ele profetiza. E ele foi arrasado, ele foi ridicularizado, ele foi até castigado por essas profecias que o Senhor mandara fazer. E não é diferente nos dias de hoje. Pessoas só querem bênção, pessoas só querem prosperidade. As pessoas vão na igreja por causa de chave de carro, chave de casa, por causa de um casamento. Mas quando fala de correção, quando fala de renúncia, de comportamento, de caráter cristão, as pessoas não aceitam e muitas vezes criticam. Às vezes, quando não acontece, fala que a culpa é do profeta. Mas aqui, o profeta Jeremias, ele não estava só, porque em um meio, uma diversidade tão grande, Deus então levanta Ezequiel. Ezequiel então, ele vai cativo para a Babilônia, porque foram 3 invasões que nós sabemos. Nabucodonosor, ele fez a cidade de Jerusalém. A primeira leva, ele entra em Jerusalém e ele leva os grandes homens, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o rei Joaquim. E aí toda a nobreza, todos os homens da grande ciência de Jerusalém são levados na primeira leva, são levados a cativeiro para a Babilônia. Na segunda invasão que Nabucodonosor faz, ele leva consigo 10.000 judeus. E então, na terceira e última invasão, Nabucodonosor vem, ele destrói o templo, ele saqueia todos os utensílios do templo e vai embora e deixa Jerusalém semi-destruída. E também, nessa segunda leva, junto com os 10.000 judeus, Ezequiel também vai para a Babilônia, cativo. E ali, Daniel, ele vai profetizar. Ele vai profetizar dentro do palácio da Babilônia, porque ele continua sendo um servo de Deus. Apesar das consequências, apesar da dificuldade, ele não nega. Ele continua sendo servo, continua sendo profeta. Porque quem é verdadeiro cristão, ele não é cristão de fachada, ele não é cristão segundo as circunstâncias, segundo as situações. Ele é cristão, ele é adorador, não importa o momento que estão passando. E então, a palavra do Senhor nos fala que enquanto Daniel, ele profetizava dentro do palácio, ali de Nabucodonosor, na Babilônia, Ezequiel, ele também profetizava, mas no cativeiro. Sendo que ambos, tanto Daniel como Ezequiel, são contemporâneos do profeta Jeremias, que pela qual ficou na cidade de Jerusalém
profetizando também. Então aqui nós vemos 3 profetas profetizando ao mesmo tempo, em circunstâncias diferentes, em lugares diferentes. Veja o quanto que Deus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas. Jeremias fica em Jerusalém, pós-guerra, uma cidade semi-destruída, profetizando para aqueles que ficaram. Daniel dentro do palácio da Babilônia, profetizando. E Ezequiel também profetizando, só que num cativeiro. E é interessante que nós observamos aqui que o ministério de Ezequiel foi levantado em um momento de tristeza, um momento de adversidades, em um momento de dor, porque foi logo naquela guerra, foi logo naquela invasão. Sabe o que eu aprendo com isso? Vai ter circunstâncias nas nossas vidas que o Senhor ele vai criar situações de dor, de adversidades, para que ministérios sejam criados, ministérios sejam ressurgidos diante das lutas, diante das dificuldades, diante das enfermidades. Quantas pessoas que passam momentos terríveis, mas dentro daquele momento de dificuldade está nascendo o ministério. Oh, glória a Deus! Tem ministérios que são criados, são gerados dentre uma situação de dificuldades. E quando a palavra do Senhor fala que quando ele estava ali, Ezequiel, então ele tem uma visão, porque o Senhor, ele põe a mão sobre Ezequiel e leva-o e coloca no meio de um vale. É interessante de nós observarmos que não foi o diabo que levou Ezequiel para o vale, foi Deus. Porque uma coisa é quando Deus nos leva para o vale, porque quando Deus nos leva para o vale, só Deus que nos tira do vale. É ao contrário de quando eu entro no vale, pelas minhas precipitações, pelas minhas emoções. Outra coisa é quando o diabo te leva para o vale, às vezes por tema, por desobediência. Agora, quando o inimigo te leva para o vale, você ora, você jejuma, você sai do vale. Interessante, né? Quando eu entro no vale, eu vou viver consequências. Eu vou ter que passar um tempo determinado, mas o vale vai acabar. Mas quando Deus põe você no vale, quem vai te tirar do vale é só Deus. Só Deus, porque ali terá um tempo para que nós possamos refletir como é que nós estamos. E ali não foi diferente com Ezequiel. Ezequiel agora se encontra, como diz aqui no capítulo de número 37. Ele se encontra agora, veio sobre mim a mão do Senhor. Veja que foi o Senhor que levou. Foi o Senhor que colocou sobre ele um momento de adversidade. Deus estava experimentando ele. Quantas vezes que nós damos o crédito, quantas vezes que Deus é que está trabalhando, é o Espírito Santo que está trabalhando, e a gente quer dar crédito ao inimigo, a gente quer dar crédito às nossas emoções, a gente quer dar crédito às circunstâncias que nós não entendemos o porquê que estamos passando. E Ezequiel aqui, ele fala que foi a mão de Deus o levou e colocou, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui a gente observa que ali não havia vida, não havia água, ali não havia ninguém, ali havia simplesmente um cemitério, ali estava um homem de Deus. Só que a mão de Deus levou ele lá, mas o Senhor continuou com Ezequiel. Tanto é
que nós vamos ver daqui a pouco, que o Senhor continuou a conversar com Daniel, aliás, com Ezequiel. Então a mão de Deus levou Ezequiel no vale, e quando o Senhor tirou a mão, mas o Senhor continua na presença do profeta, na presença do cristão, dentro do vale. Oh, glória a Deus! Quantas vezes que Deus tira a mão, mas isso não significa que ele se ausentou quando nós entramos no vale. Muito pelo contrário. Aqui nós vamos observar que Deus ainda estava com Ezequiel. Ele continuou com Ezequiel, porque nós vamos ver que ele começou a conversar com Ezequiel. E é interessante nós observarmos aqui. Ele observa ali aquele vale, onde só tinha ossos, não tinha mais ninguém, ele estava só no vale. É onde o Senhor, ele vai lapidar o nosso caráter. É no vale que o Senhor quer ver o momento em que nós somos. Se nós somos verdadeiros cristãos, se nós somos verdadeiros adoradores. Agora, vai depender de mim, das minhas atitudes dentro do vale. Porque vai depender as minhas atitudes para que eu venha sair do vale, para que o Senhor venha me tirar do vale. Porque enquanto eu não cumprir as determinações que o Senhor colocou sobre a minha vida dentro do vale, ó meu querido, eu vou continuar no vale. Ou seja, é a minha situação que vai fazer. Porque se eu não mudar, eu vou estar a cada dia mais prolongando a minha permanência no vale. E interessante, queridos, interessante aqui, porque quando nós vemos aqui, ele diz assim, olha, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no vale e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Muitas vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus. E não é para entender mesmo não, é para nós vivermos o momento de Deus. Para que nós possamos observar o que o Senhor quer falar conosco. Então, a primeira lição que fica, se eu estou no vale, eu tenho que observar o que o Senhor quer comigo no vale. Eu não posso questionar, eu não posso murmurar, eu não posso simplesmente virar as costas para Deus, eu não posso estar culpando fulano, cicrano ou bertrano. Eu tenho que viver aquele momento, porque o Senhor, mesmo que tirou a mão de mim, mas Ele ainda está presente comigo no vale. E interessante que no versículo de número 2, ele diz assim, e me fez andar. Veja que o próprio Ezequiel, ele confessa que ele, quando estava no vale, ele estava parado, ele estava estático, ele estava sem saber o que faz. E agora ele fala assim, e me fez andar. Ezequiel queria andar? Não. Ezequiel queria estar no vale? Não. Mas por quê? Deus então fez ele andar. Aí eu te pergunto, você está no vale? Talvez muitas pessoas falem, estou. E por que você está parado? Por que você não anda nesse vale? Porque tem pessoas que o Senhor coloca ele no vale, ele para de profetizar, ele para de louvar, ele para de pregar, ele para de evangelizar, ele para de ganhar alma. Ah, mas porque eu estou no vale. Querido, em nome de Jesus, é no vale que você está. Se o Senhor tirou a mão sobre você, mas você pode ter a certeza que a presença dele ainda está contigo no vale. E a próxima, e a terceira lição que eu aprendo aqui, o Senhor manda, ele exige, anda no vale, e me fez andar, movimenta nesse vale, não pare no vale. O vale tem ossos, mas tem Deus. O vale não tem água, mas tem Deus. O vale tem dor, mas tem Deus. O vale tem morte, mas tem Deus. O vale tem solidão, mas também tem Deus. Aleluia.
Não pare, continua, se fortaleça no Senhor. E no mesmo versículo de número 2, 37 de Ezequiel 2, fala assim: e me fez andar aonde? Em redor deles. Deles quem? Dos ossos. É interessante. Mas os ossos não estavam ali. Os ossos já não estavam mortos. E nós sabemos que no versículo de número 11 diz que aquele vale de ossos, aqueles ossos representavam quem? Israel. Era a vida espiritual de Israel que estava sendo representada pelos ossos. Mortos, sem vida, estavam jogados. E aí quando o Senhor manda ele andar, e manda ele andar agora em redor, não é sobre os ossos. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A quarta lição. Os ossos não estavam lá, por que eu não podia pisar? Os ossos já não estavam sequíssimos, por que eu não poderia pisar? Os ossos estavam sem vida, por que eu não podia pisar? Queridos, pega isso aqui, forte isso aqui. Estão caídos, mas ainda é teu irmão. Israel estava morto, porque essa nova geração da igreja de hoje, o que elas querem é pisar em pessoas que estão caídas. Essa nova geração de pessoas de hoje, elas querem pisar, apontar dedos. Ah, já caiu, eu vou pisar em cima. Ah, o fulano pecou, vou pisar em cima. Ah, o cicrano já está no seu terceiro, quinto casamento, eu vou pisar em cima. Queridos, o dia que você reconhecer, você faz isso, você pisa nos irmãos, você pisa na igreja, você pisa no pastor, você pisa nos profetas, é porque você ainda não experimentou estar no lugar deles. Porque o dia que você experimentar, estar no lugar de um pastor, estar em lugar de um profeta, estiver em lugar de uma irmãzinha que está pecando, em lugar de um gostosão que é crente só dentro da igreja, aí você vai aprender. Porque quando você tiver e quando pisar em você vai dar valor que realmente, mesmo que seja meu irmão, eu não posso pisar. Nós vivemos, queridos, em um momento, louvado seja Deus, que o conceito é eu apontar o dedo, mas o conceito, o evangelho de Jesus Cristo não é eu apontar o dedo, porque o evangelho de Jesus Cristo é, em vez de eu apontar o dedo, eu tenho que estender a minha mão. Ah, rabassubri camparábia. Mas tem poucas pessoas que enxergam isso, tem poucas pessoas que querem isso. Mesmo no vale, as pessoas acham que você está no vale, você tem que ser pisado, você tem que ser escorraçado, você tem que ser abandonado. Irmãos, o dia que o Senhor levar você, o dia que Deus te levar e te permitir você ir no vale, você vai aprender, você vai criar vergonha na cara, porque o seu caráter, louvado seja o Senhor, vai ser transformado, porque em vez de você apontar o dedo, quem está no vale, você vai estender as suas mãos, porque o sentido do evangelho de Jesus Cristo é justamente esse. Por isso que o Senhor falou, não fique quieto, ande, mas não pise nos ossos, não pise em ninguém, não pise. Tem pessoas que querem de toda maneira. Ah, eu vou pregar, ah, eu tenho dom de cântico, ah, o pastor não me enxerga, ah, o fulano está impedindo. Irmãos, em nome de Jesus, se você está no vale, fica calado. Se você está no vale, não pisa no seu irmão. Se você está no vale, espera o tempo de Deus. Se você não está sentindo a mão de Deus, você pode ter certeza, a presença de Deus ainda está sobre a tua vida, porque foi o Senhor, aleluia, que te chamou. O Senhor te ungiu como profeta na terra, e não foi para pisar em ninguém, foi para abençoar. Profetiza, 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 faça como
como Ezequiel, não pisa nos ossos, não pisa no seu irmão, mas profetiza em nome de Jesus. Outra lição que fica clara aqui, ele viu os ossos, tanto é que ele viu a maneira que eles estavam sequíssimos. Então os ossos, eu acredito, não estavam enterrados, apesar que eles estavam ali no cemitério, mas os ossos estavam sequíssimos. Eu aprendo que com isso aqui, ele via os ossos estavam expostos, os ossos estavam para fora. Sabe o que eu aprendo com isso? Tanto que estava para fora, que ele viu que estavam sequíssimos. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Tem momento da nossa vida que Deus vai mostrar, vai colocar à tona problemas para você enxergar, para você ter coragem, não apontar o dedo, mas para você profetizar. Oh, glória a Deus! Aqueles ossos estavam expostos. Ezequiel viu aqueles ossos expostos, eles não estavam enterrados. Tem pessoas, eu estou pregando para alguém que fala assim: olha pastor, o senhor por que não sabe? Porque eu descobri que o meu filho está no tráfico, eu descobri que a minha filha está na prostituição, eu descobri que o meu marido está me traindo, eu descobri que a minha esposa está fazendo coisas que não deve. Queridos, se o Senhor colocou isso em exposição, foi para você profetizar. Não abandona ele não, não larga ele não, não aponta o dedo para ela não. Estenda a mão, profetiza. Você é boca de Deus na terra, você é boca de Deus nessa terra. O Senhor te levou, foi ali no vale, não foi para você pisar neles não foi para você abandonar o teu filho, abandonar a tua filha, abandonar o teu esposo, abandonar a tua esposa, foi para você levantar, foi para você profetizar. Levanta agora dentro desse vale e profetiza. Você é boca de Deus na terra, em nome de Jesus. Deus, ele nunca expõe os problemas para nos envergonhar não, queridos. Ele expõe os problemas para que eu venha tomar posição, porque o diabo, ele quer isso mesmo. Ele quer que eu pise, ele quer que eu abandono, ele quer que eu critico, ele quer que eu julgo, ele quer que eu saia da igreja. Mas no nome de Jesus de Nazaré, hoje o Senhor está falando, louvado seja Deus, levanta nesse vale e profetiza sobre esses ossos que estão expostos, esse pecado que o Senhor está mostrando para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, porque o nosso tempo aqui é corrido, versículo de número 9, eu estou lendo Ezequiel 36, aliás 37, agora o 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Oh, aleluia! 4 ventos. Tem gente que fala que é o Satanás que está soprando esse vento. Aonde você está foi Satanás que te pôs, não foi não, querido. Deus, ele tem o poder sobre o céu e sobre a terra. As pessoas têm infelizmente, esse grande defeito, de tudo que é ruim vem do inimigo, de tudo que é bom vem de Deus, querido, não é não. Deus também assopra. Deus aqui está soprando, ele está soprando o vento, os 4 ventos. A situação que você está, não foi Satanás que te pôs não. Esse momento que você está passando, não é o Satanás não. A sua vida não pertence ao inimigo, não pertence ao diabo. Você levanta desse vale, mesmo que está soprando o vento vem de Deus. Se o Senhor está soprando, é para que você venha profetizar, porque se aquele vento não soprasse, Ezequiel não saberia que era Deus. Se aquele vento não
soprasse ali naquele vale, ele não saberia, ele não profetizaria. Então muitas vezes nós não estamos profetizando, mas o Senhor está mandando um vento na sua vida hoje. Deus está soprando 4 ventos na tua vida, mas não é para te envergonhar, não é para você ficar abatido, é para que você venha se levantar, venha sacudir essa poeira e venha profetizar. Profetiza em o nome de Jesus. Pode estar o vento que for, pode estar no deserto que for, mas Deus está na sua vida. Você foi erguido, foi para ser bênção de Deus. Você não é maldição, mas no nome de Jesus, aprenda que o vento também, louvado seja Deus, vem do Senhor. O Senhor soprou os 4 ventos, aleluia, soprou os 4 ventos. Quanto vento que vai ser preciso de o Senhor soprar para você levantar desse vale e você começar a profetizar. Fale para o Senhor Jesus hoje, responda para o Espírito Santo. Deus conta com você, Deus conta conosco. Em nome de Jesus, reaja nesse vale. Em nome de Jesus, esse vale vai passar. O vale, o Senhor já tinha falado para Jeremias, vai durar 70 anos lá na Babilônia. Ou seja, o vale vai ter começo, meio, mas ele também vai ter fim. Profetiza. Daniel profetizava dentro do palácio da Babilônia. Ezequiel profetizava dentro do cativeiro da Babilônia. E Jeremias ficou na cidade quase destruída, totalmente destruída, mas também continuou a profetizar. Em nome de Jesus. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, em nome de Jesus, levanta desse vale, profetiza. Se o Senhor está te mostrando os ossos sequíssimos, é para você profetizar. Não pise em ninguém. Estenda a mão em vez de apontar o dedo. Que o Senhor Jesus possa nos ensinar a cada dia. Deus abençoa a cada um de vós. Deus abençoa o irmão Rogério lá de Catalão, Rogério Martins. A irmã Janaína Batista também está conosco. Várias pessoas aqui, Bispo Alain, louvado seja Deus. Tiago, presbítero Santiago, muitas pessoas. Deus abençoa, muito obrigado. Continue estando conosco, em nome do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. E não se esqueça, vai na nossa página lá do YouTube, se inscreva no canal, que todas essas lives ao vivo já está lá. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, tchau.